Espírito Santo. Comece a orar agora, comece a conversar com Deus. A presença do Espírito já está aqui sobre este lugar. O poder do Espírito já está aqui sobre este lugar. O poder do Espírito está sobre este lugar. Comece a orar agora. A Bíblia diz que a oração de um justo tem muito dos seus efeitos. Quando você começa a orar, quando você fecha os seus olhos e começa a adentrar no mundo do Espírito, os anjos, o mundo espiritual começa a se mover ao seu favor. Comece a orar agora. Oh, comece a orar agora. Quando você começa a interceder, quando você começa a adentrar, o Espírito vai conduzindo as palavras. Suas palavras começam a sair com peso de glória, com peso de virtude. Oh, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Oh, dianda mastori, dianda la masori, que andara mama mamaye. Destore ba mama mamandaye. Obrigado, Senhor Jesus. Sim, enche-me, Deus, enche-me, enche-me. Deseja sair daqui cheio? Vem, Espírito Santo, nos enche da Tua presença, da Tua glória, Senhor. Enche-me, Senhor, mais que desejamos sobre este lugar, Senhor. Se torne um sacrifício vivo agora para Deus. E eu sacrifício sou. Tu provês-me do Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, 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 queremos mais, queremos mais, enche-me, enche-me, até derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me. Derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, 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 Deus, enche-me. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Tu és bondoso, Espírito Santo. Tu és bondoso, Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele ama tocar você. O Espírito Santo, Ele ama se aproximar de você. O Espírito Santo, Ele deseja ficar perto de você o tempo inteiro. O Espírito Santo, Ele anseia andar lado a lado com você. Por isso que uma
A palavra que foi dada a ele é consolador, aquele que fica ao lado, aquele que anda junto, aquele que é seu amigo, seu companheiro. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Amém, igreja. Glória a Deus. Pode se assentar. Senta bem, sossegar. Ai, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Amém, igreja. Glória a Deus. O que fazer quando ele vem? O que fazer quando ele vem? Quem sabe dizer aqui? O que fazer quando ele vem? Tem um louvor, não é? O que fazer quando ele vem? Cheira ele, abraça ele, beija ele. É a presença do Espírito Santo. Amém? Abre em Efésios. Acho que ele quer que eu fale dele um pouquinho. Ai, igreja, Espírito Santo, obrigado. Quem aqui já ficou cheio do Espírito Santo? É bom ou não é? Quem aqui já ficou cheio do Espírito Santo? Tô falando cheio mesmo, até transbordar. Quem aqui já ficou cheio dele, até transbordar? Ao ponto de você tentar levantar, você tentar se esforçar para andar e você não consegue. Quem aqui já ficou assim? Quem já ficou desse jeito? Você fala, meu Deus, eu estou se esforçando. Tem até pessoa tentando te levantar e você não consegue. Você fica completamente carregado. Quem aqui já ficou assim? Hoje é o dia. Hoje é um dia bom para você ficar assim. Efésios capítulo 5. Ah, meu Deus. Igreja, o Espírito Santo está aqui, igreja. Eu amo quando ele fica pairando aqui. Efésios capítulo 5. Parece que é complicado, né? O Espírito Santo ao mesmo tempo é uma paz, ao mesmo tempo é uma calmaria, mas ao mesmo tempo é uma vontade de correr, né? Não é? Ao mesmo tempo é uma vontade de você ficar elétrico, não é? Quem já sentiu isso? Ao mesmo tempo dentro de você está calmo, mas fora você parece que, não é? Efésios 5, olha o que está escrito, verso 18. Efésios capítulo 5, verso 18. Olha o que está escrito. Todos achou? Amém? E não vos embriagueis com quem? Com vinho. Em que há o quê? Contenda. Mas, olha a mudança de sentido. Mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. O que esse versículo quer falar para mim, para você? Para você, cristão, andar desse jeito que eu estou falando. Para você, cristão, do lado de dentro você está com aquela paz, do lado de dentro aquela calmaria. Mas se uma pessoa tocar em você, no seu corpo físico, ela toma choque. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está com aquela paz interior, mas se a pessoa toca no seu corpo, ou toca nas suas vestes, ela... Quem lembra de Jesus? A mulher do fluxo de sangue. Jesus dentro dele, você acha que ele estava como ali? Paz. Cheio do Espírito. Mas como uma pessoa cheia de paz, aí vem outra mulher, toca nas vestes dele, e acontece uma cura. Está entendendo? Um fluxo de sangue é aniquilado na mesma hora, é dissipado na mesma hora. Por que isso? Porque Jesus, não tem esse versículo que você acabou de ler? Mas enchei-vos do Jesus andava cheio. E ele andava tão cheio, tão encharcado. Quando eu digo cheio, esse copo aqui está cheio, o que vocês acham?
Ó, tá só um pouquinho. Eu acabei de tomar um pouquinho de água nele. Vocês acham que tá cheio aqui? O que vocês acham? Esse versículo aqui tá falando para você andar o quê? Cheio. Você acha que tá cheio? O que vocês acham? Tá mais ou menos, né? Jesus fala assim: Jesus quer que eu ande transbordando do Espírito Santo. O que é transbordar? É você estar andando e pessoas que estão com o copo vazio perto de você, elas começam também elas também começam a ser tocadas pelo Espírito. A Bíblia diz que tinha um homem também chamado Pedro. Se o Espírito Santo deixar aqui, a gente vai ler. Ele andava tão cheio do Espírito Santo, tão encharcado desse Espírito que você acabou de ler aqui, que ele andava, as pessoas, vizinhos, pegava pessoas doentes, pessoa com espírito maligno atormentando a vida dela, colocava assim, ó, do lado. Aí a Bíblia diz que a sombra desse homem, esse homem estava tão cheio, tão transbordando, que a sombra dele, ó, minha sombra, ó, eu não vou tocar no Vinícius, mas a minha sombra, quando toca no Vinícius, ele é curado, ele é liberto. Você está entendendo quanto esses homens andavam cheios do Espírito? Você está compreendendo? Quem aqui já ficou cheio do Espírito? Vou fazer 2 tipos de pergunta para você. Quem aqui já chegou perto de uma pessoa que essa pessoa estava cheia do Espírito Santo e você sentiu algo? Levanta a mão. Quando você se aproximou, meu Deus, parece que eu cheguei perto desse rapaz e a minha perna bambeou. Meu Deus, parece que eu cheguei perto dessa pessoa, parece que, sabe? Já aconteceram isso com vocês? Glória a Deus. Por quê? Porque essa pessoa estava o quê? Essa pessoa estava o quê? Cheia e transbordando do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo quer que você ande aqui nessa terra? Querendo ou não, igreja, é uma tristeza cristão que não entende isso. Ele recebe o Espírito Santo, mas ele não se enche do Espírito Santo. Como assim, pastor? O Espírito Santo não está dentro de mim? Tá. O Espírito Santo não está dentro de você? Sim. Mas se você não ter comunhão com Ele todos os dias, se você não desejar o poder dEle todos os dias, você não vai transbordar dEle. Por isso que pessoas, até homens de Deus mesmo, pastores, homens de autoridade, por isso que quando eles ministram não acontece nada, porque eles não estão transbordando. A gente vai ler um versículo aqui, presta atenção, que a Bíblia diz que Jesus, ele expulsava os demônios pelo dedo do Espírito, pelo dedo de Deus. Está compreendendo? Então você está vendo a importância de você andar cheio do Espírito Santo? Você já saiu na rua cheio do Espírito Santo? Quando você fica embriagado desse Espírito? Você está compreendendo? E qual que é os meios para ficar cheio do Espírito Santo? É tudo coisa simples, porém que precisa ser praticada todos os dias. Um cristão sem o Espírito Santo, igreja, ele é um peixe fora da água. Um cristão sem transbordar do Espírito Santo, nada difere dele do homem natural. Nada tem diferença dele do homem comum, do homem natural. Se ele não estiver cheio do Espírito Santo, ele vai querer resolver tudo com a força do seu braço, tudo do meio natural. Tá entendendo? Se ele não estiver cheio do Espírito Santo, vai acontecer alguma coisa, ele vai querer resolver da forma do braço dele, do jeito dele, de forma racional. Amém? Pela sua própria sabedoria. Então esse versículo está falando o que para você? E não vos embriagueis com vinho. Glória a Deus, você já não bebe vinho. Muitos cristãos aqui só cumprem o primeiro verso. E não vos embriagueis com vinho. E todo mundo, glória a Deus. Mas e o segundo? Enchei-vos do Espírito. Quem aqui tem costume de se encher do Espírito Santo todos os dias? Levanta a mão. Tá vendo? Todos os dias. De manhã, de tarde, de noite. Eu não sei o horário que você é acostumado. Mas quanto mais você se enche dele, mais você transborda para outras pessoas. Amém? Eu quero que vocês abram lá em Lucas, capítulo 11, verso 20.
Espírito Santo. E detalhe, igreja, o Espírito Santo não quer que você ande somente cheio dele. Ele quer que você transborde dele. Que ele quer por meio de você alcançar outras pessoas. Ele falou do seu interior, Laís. Ele falou do seu interior, Vanessa. Do seu interior, Vinícius. Do seu interior, Pastor Antônio. Do seu interior fluirão rios de águas. E esses rios vai fluir para quem? Vai fluir um rio de água viva dentro de você. Para quem? Para as outras Aí você começa a transbordar rios de águas vivas para outras pessoas. Porque você está cheio dele. Lucas capítulo 11. Olha esse versículo que incrível, igreja. Uau. Fala assim: o poder de Deus está alinhado com a presença de Deus. Lucas capítulo 11, verso 20. Olha o que está escrito. Todos achou? Lucas 11, 20. Olha o que está escrito. Mas se eu, aqui é Jesus falando, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de quem? De Deus. Certamente a vós é chegado o reino de... Quem lembra do contexto aqui? Os fariseus estavam falando que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebub. Aí ele olhou para ele e falou: não. Então acaso se eu expulso o demônio pelo poder dos demônios, o reino está dividido? Tá entendendo? Você acha que um demônio vai querer dar poder para Jesus para ele expulsar os próprios demônios? Não tem é sem nexo. Aí o que Jesus falou para esses homens? Calma aí. Se eu expulso os demônios da vida das pessoas, espírito de enfermidade, de doenças, de miséria, de derrota, tá entendendo? Todos esses espíritos, amém? São os espíritos que trazem enfermidade na vida das pessoas. É importante você compreender isso, amém? A origem das coisas é a espiritualidade. Estou doente. Não, é os espíritos. Existe espírito de enfermidade, amém? Existe espírito que paralisa a vida financeira das pessoas, amém? Então o que Jesus estava lidando? Com as pessoas ou com o espírito que oprimia as pessoas? Com o espírito. Mas como que Jesus ia expulsar o espírito, se ele era um homem físico? A Bíblia diz que Jesus era um homem 100%. Como que ele ia expulsar? Um exemplo. Entrou o demônio em alguém aqui, em uma pessoa, e ele está aqui, e ele vem até mim. Como que eu vou expulsar um espírito? Tem como? Fisicamente falando, tem como? Tem como você bater no vento? Tem vento aqui agora em mim. Tem como você fazer isso? Não. Tá entendendo? E o problema das pessoas era espiritual. Os demônios acessavam o corpo das pessoas e destruía a vida das pessoas. Aí Jesus falou assim: mas se eu expulso, não é o ser humano, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. O que é dedo? O dedo está na onde? Nas mãos. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, o que é o dedo? É algo físico, amém? O que o Espírito Santo faz? Igreja, se você compreender isso, você vai compreender o poder de Deus. É importante os ministros que estão aqui compreender isso, é muito essencial isso. Presta atenção. O poder de Deus, que é o dedo de Deus, ele se move no plano físico. Fala assim: o poder de Deus se manifesta na realidade física. Tá entendendo? Mas ele é um espírito. Mas ele se manifesta, ele se move. Tá entendendo? Vou mostrar para vocês. Quem aqui em qualquer culto que seja, que você estava no culto, você sentiu algum tipo de arrepio? Ou você sentiu fogo em você, no seu corpo, na sua matéria? Quem aqui já sentiu isso? Tá entendendo? Quem aqui já sentiu o seu corpo trêmulo? Isso é o Espírito Santo, que é um espírito manifestando a sua matéria. Você viu que simples? Então o Espírito Santo, pela autoridade da palavra de Jesus, Jesus falava: sai agora.
Aí o Espírito Santo entrava dentro do corpo da pessoa e aquele demônio que estava lá tinha que ir embora. Você viu, os demônios só vão embora quando o dono da casa entra. Vocês compreenderam? Quem é o dono da sua casa? O Espírito Santo. Tá entendendo? Então quando essa pessoa vem aqui, então eu estou possuído, sai dela. Quem entra? Vocês aqui estão vendo palavras. Mas quem está se movendo? O dedo de... Quem é o dedo de Deus? Fala assim, o Espírito Santo é como se fosse a sombra de Jesus. Eu vou passar aqui rapidinho, igreja. Presta atenção. Fala assim, o Espírito Santo é como se fosse a sombra de Jesus. Jesus está na onde agora? Jesus está na onde agora, igreja? Na onde, igreja? Jesus está na onde agora? Céu. Quem está aqui na terra? Quem está representando Jesus aqui? É como se eu... vou mostrar o que é sombra. Eu estou no céu, um exemplo, eu sou Jesus, eu estou no altar aqui agora. Eu estou no céu. E quem está se movendo aqui nessa terra? A sombra, a sombra, compreender? É muito simples. Quem já viu aquele Salmos 91? Abre lá rapidinho, porque eu falei de sombra. Quem se movia através da sombra de Pedro? O Espírito Santo. Salmos 91, vamos lá rapidinho. Obrigado, Espírito Santo. Todos achou, amém? Verso 1, olha o que está escrito. Aquele que habita no esconderijo do O que vai acontecer com essa pessoa que habita no esconderijo do Olha o que acontece. A sombra do Quem é a sombra do Onipotente? Você viu, ficou claro para vocês? Quem traz descanso para a sua alma? Você já viu quando... Quem aqui já andou caminhando no sol quente? Aí você, meu Deus, calma aí, vou descansar um pouco. Você vai querer parar no sol? Não, você procura uma. Aí você, um exemplo, você com sacola, aí você deixa a sacola na sombra e você faz o quê? Na sombra. Você descansa. Agora, na presença de Deus, você sabia que sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, você não tem descanso. Sem comunhão com o Espírito Santo você não tem descanso. Você não consegue ter descanso. Por isso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. O Onipotente é quem? Deus. Mas está falando que é a sombra de quem que vai te dar descanso? A sombra de Deus. Como assim? Deus tem sombra? Como assim? Estou só ilustrando para vocês de modo físico, mas a realidade mesmo é a espiritual. Você está compreendendo? Teve um dia que eu estava ministrando aqui, se eu não me engano, eu estava ensinando sobre a autoridade de Jesus. Quem lembra que eu falei assim, que o Espírito Santo, ele corresponde ao nome de Jesus. Quem já compreendeu isso? Um exemplo, tivesse pessoas aqui doentes, creio eu que nenhum de vocês aqui está. Mas aí eu estou ministrando e eu falo, em nome de Jesus seja curado. Aí o dedo de Deus se quem que é o dedo? O Espírito Santo. Uau, igreja, sobe um pouquinho. Fala assim, o Espírito Santo quer que eu ande cheio do seu poder. Quem quer transbordar desse poder aqui? Eu estou falando sério. Quem quer transbordar desse poder aqui? Oh, igreja. Você vai entender o porquê eu estou falando que o cristão sem o Espírito Santo, sem estar cheio do Espírito Santo, ele é um peixe fora da água. Sabe por quê? Porque nada acontece. Você ora, pede e não recebe. Você toca no doente, no enfermo, e ele não é curado. Porque você não está cheio do Espírito Santo. Você conversa, fala, Deus, faz isso, e Deus não te corresponde. Porque você não está orando cheio do Espírito Santo.
Você age, você faz. Pessoas perto de você acham que você é natural, mas você não é. Você é uma pessoa para andar cheia do Espírito Santo de Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, tem manifestações. Está entendendo? Acontece coisas que, olhando naturalmente, outra hora não acontecia. Pessoas, quando está cheia do Espírito Santo, ela começa a abrir a boca, ela fala poucas palavras, todo mundo recebe, todo mundo compreende. Está entendendo? Por quê? Porque essa pessoa está cheia do Espírito. Eu queria muito falar aqui, vamos só passar um pouquinho para vocês compreenderem. Fala assim: Jesus andava cheio do poder do Espírito Santo. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 17. Lucas capítulo 5, verso 17. Holy Spirit, holy, 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 Lucas capítulo 5, verso 17. Olha o que está escrito. E aconteceu que em um daqueles dias estava em si ensinando. Vocês acharam? Lucas capítulo 5, verso 17. Estava ali ensinando. Estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judeia, de Jerusalém. Olha o ponto depois do ponto, igreja. E a virtude do Senhor estava com ele para fazer o quê? Para fazer o quê? Realizar cura, ou curar, ou manifestar cura. Então você está entendendo? E se o poder não tivesse com ele, ele ia realizar alguma coisa? Então Jesus estava ali sentado e estava em si ensinando. E tinha doutores da lei, tinha fariseus. E ele começou a ensinar. Mas sabe qual que é a diferença do nosso Jesus? Que o poder estava com ele. Para ele curar as pessoas. Para ele curar as pessoas que estavam doentes. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Você acha que o poder estava com ele somente para ele curar? Você acha que o poder também não estava com ele para ele expulsar os demônios? Para ele realizar muitos outros sinais? Sim ou não? Para ele fazer prodígios, maravilhas. Ele andava cheio do poder do Espírito. Quem já leu na Bíblia muitas das vezes que diz assim: e Jesus pela virtude do Espírito. O Espírito Santo quer que você viva cheio desse poder. E detalhe, ele anseia compartilhar com todos os filhos de Deus. Todos. Eu quero fazer vocês identificar, igreja. Eu sei que muitos de vocês já identificam isso, o poder do Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo está me trazendo essa palavra hoje? Para você identificar, para você também viver cheio desse poder. Amém? Uau, nesse exato momento, só essa mão minha aqui. Olha que incrível, igreja. Só essa mão aqui minha, parece que está dando choque, cheio de fogo. Só essa mão. Está compreendendo? Por que ele faz você identificar essas coisas? Para você saber que a virtude do Espírito está sobre você. Amém? Abre um pouquinho para frente, capítulo 8. Olha como Jesus sabia que ele andava cheio do poder do Espírito. Imagine o Vini tocando, hein? Identificando quando o poder do Espírito está sobre ele, para ele louvar. Uau, que incrível, né? Imagine qualquer coisa que você vai fazer, você identificando que o poder do Espírito está sobre você, para fazer alguma coisa. Imagine, você está lá, bem sossegado. Aí vem uma pessoa: tem como você orar por mim? Aí você fala: amém, vou te apresentar. Aí a pessoa fala: não, eu quero que você ore agora. Tem como você orar agora? Que eu estou com dor de cabeça agora. Não é para apresentar na oração. Aí você fala: uau, eu vou orar por você. Aí você, no momento que você vai orar,
você identifica que a virtude do Espírito Santo está com você para curar. Você viu? Isso é incrível, não é, igreja? Aí você acha que Jesus curava do nada. Ele identificava, igreja. Ele sabia quando o poder do Espírito estava sobre ele. Quem está compreendendo isso daqui? Você vai ler aqui agora. Isso só foi uma manifestação escrita. Mas eu creio que Jesus identificou outras curas. Mas olha como ele identificava quando o poder estava sobre ele. Olha como que ele identificava. Olha o que está escrito. Lucas capítulo 8, verso 46. Todos achou, amém? Olha o que está escrito. E disse quem? Disse quem? Jesus. Alguém me tocou? Como assim alguém me tocou? Porque bem... Fez o quê? Porque bem o quê? Que de mim... É de Deus? Ele está sentindo dele. Bem conheci que de mim saiu o quê? Saiu o quê? Para aí, igreja. Agora eu vou te mostrar como ele tinha essa percepção. Por que eu estou afirmando isso para você? Que nessa passagem aqui tinha uma multidão fazendo o que com ele? Fazendo o quê? Você já pegou um ônibus lotado? Quem já pegou? Só pelo sangue de Jesus, né? Quem já pegou aqui um ônibus lotado? Você fala, Jesus amado. Quem está compreendendo aqui? Eu creio que vocês vão passar mais por isso, igreja. Mas presta atenção. Só estou dando um exemplo para vocês compreenderem. E trem? Quem já veio da Barra Funda aqui, o trem? 4 horas da tarde, você fala, Jesus. Igreja, eu estou falando isso para vocês porque eu já passei. Você pega o trem, como que é? Você tem que até entrar assim pela porta, né? Aí bate aquele pi, 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 pi. É ou não é? É ou não é, igreja? Agora imagine Jesus aqui. A Bíblia diz que ele estava sendo oprimido pelas pessoas. Oprimido, que eu digo, é pessoas tocavam ele, apertavam ele, mas não saía virtude nenhuma. Até que uma mulher cheia de fé encosta nele, toca no seu manto, nas suas vestes. E como ele sabe que saiu virtude dele? Você viu que ele sabia? Se ele não soubesse, igreja, a mulher ia tocar, a mulher ia embora para casa curada, e ele não ia saber de nada que aconteceu. Ele falou, mas eu conheço que de mim saiu o quê? Que de mim saiu o quê? Virtude. Saiu o poder de mim aqui. Alguém me tocou diferente. Porque eu estou sentindo que está saindo aqui. Quem já viu quando... Não sei se vocês já conseguiram perceber isso. Quando a gente está ministrando pessoas aqui, parece que às vezes a gente dá umas bambeadas. Já viram isso? Você fala... Quem já percebeu isso? Você está ministrando, você fala, meu Deus. Mas você fica mole, meio aéreo. Quem já sentiu isso daqui? Quando você toca em outra pessoa? Pastor Douglas, creio que já até caiu no chão. Você toca na pessoa, parece que sai o que de você? Porque sai a virtude. Aquela jovem que está ali no canto da parede, de lá de trás, se eu não me engano, eu não vou saber a pergunta específica dela, mas uns tempos atrás, no começo, né, quando ela estava vindo, ela falou assim, mas como assim? A pessoa, você toca na pessoa, ela cai no chão. Aí ela perguntou assim, mas como assim? Você nem toca na pessoa e ela cai? Ou até você mesmo fica mole. Por que isso? Como você sabe isso? Ela estava dizendo que era truque, alguma coisa. Por que, igreja? Porque a gente conhece o quê? O poder de Deus. A gente sabe identificar o poder de Deus. É isso que eu estou mostrando aqui. Você leu lá em Efésios 5 o quê? Que Jesus quer que você se encha do Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito, ela também anda cheia de poder. Abre em Atos capítulo 6. Ore mandaramamamamamas.
você leu de Jesus que ele andava cheio de poder e também cheio de virtude. Ou virtude, né, na verdade. Quero mostrar que os discípulos também andavam cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 6. Igreja, eu estou ministrando aqui, mas o alvo disso tudo é para você sair daqui carregado de poder hoje. Eu creio nisso. Eu creio. Teve uma vez que eu e o pastor Igor fez uma viagem, igreja. Eu compartilhei, não vou lembrar quais pessoas estão aqui. A gente foi em um culto no Rio Grande do Sul. Foi em um evento. Estava em um hotel. O rapaz alugou o espaço do hotel e fez o evento lá, o pastor. Igreja, pensa no estacionamento, as pessoas caídas no chão. E era um hotel normal, tinha pessoas comuns lá. Ele alugou somente o espaço. Mas no estacionamento, pessoas caídas. Pessoas sendo levadas embora carregada pelo poder do Espírito. Olha o que está escrito em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, verso 8. Atos capítulo 6, verso 8. Olha o que está escrito. E Estevão, cheio do quê? Cheio do quê? Cheio de fé. Era somente de fé? E cheio do quê também? Cheio do quê? Fazia prodígios e grandes entre o... Então você viu? Esse homem Estevão, ele foi o primeiro mártir. Ele fazia grande entre o povo. Mas por quê? Porque ele estava cheio do quê? Primeiro lugar, cheio de fé. E depois também cheio do quê? De poder. E olha a sequência. Fazia prodígios e grandes Então você viu? Os sinais de Deus só te acompanham, só segue a sua vida quando, em primeiro lugar, você anda cheio de fé. Quando você crê que Deus faz ao seu favor. Tá entendendo? E depois disso, cheio de poder também. Tá entendendo? Então Estevão, ele vinha no meio do povo, cheio de fé. Você já viu uma pessoa cheia de fé, como que ela fica? Qual é o sinal de uma pessoa cheia de fé? Primeiro ponto, ela não duvida em momento algum. Essa pessoa está cheia, tomada de fé. Quem lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Nós vai lançar um decreto aqui. O rei lançou um decreto que quem não adorasse ia ser lançado na fornalha. Aí o rei chamou aqueles meninos, conversou com eles. Mas aqueles meninos tinham fé. E detalhe, era uma fé muito grande. Falou, e aí? Tocou lá o sino, vocês não adorou? O que está acontecendo? Estou falando em palavras simples aqui pra gente. Eles falaram, não, a gente não adorou e nem vai. Aí Nabucodonosor perguntou assim para eles, mas qual Deus poderá livrar vocês da fornalha? Quem poderá livrar vocês da fornalha? Ele falou, o nosso Deus, o Deus de Israel. Mas ainda, ó rei, saiba tu, se ele não nos livrar, a gente não vai se prostrar. Você está vendo que fé que é essa? Esses meninos eram jovens, sim, mas tinham uma fé muito grande. Eles foram para a fornalha, igreja, não confiando que Deus ia fazer. Eles foram para a fornalha confiando, mesmo se Deus não fizer, a gente não adora outro Deus. E as pessoas hoje em dia se entregam para pequenas situações falando assim, ai, Deus não vai fazer. Está compreendendo? Esses meninos foram para a fornalha mesmo se Deus não fizesse. Imagine Deus olhando isso. Mas calma aí. A Vanessa sabe que eu tenho o poder de livrar ela dessa fornalha. Mas mesmo se eu não fizer, ela continua confiando em mim?
Meu Deus. Está compreendendo? O que as pessoas fazem hoje? É o inverso. Vê qualquer coisinha já se rende. Tá entendendo? Aqueles meninos não adoram outro Deus. Resumindo, foram lançados na fornalha de fogo 7 vezes mais. E eles não se prostraram por causa da sua fé. Se tem uma coisa que você precisa andar cheia, se tem uma coisa que precisa ser imutável na sua vida, é a sua fé. Tá entendendo? Você não pode cambalear. Tá entendendo? Você tem que ter uma plena convicção no seu espírito que Deus vai fazer, que Deus é Deus na sua vida. O que é fé? Fé é uma convicção de coisas que não se vê, mas faz o quê? Se espera. Ou seja, pega a sua vida agora. Olha o que é andar cheio de fé, igreja. Um exemplo, você está vindo lá da sua casa com uma dor no pé. Um exemplo simples, de cura bem pequenininha. Estou dando exemplos de cura. Acho que Deus, por esses dias, vai trazer muita cura sobre este lugar, hein? Olha que simples. Você está com uma pequena dor no seu pé. Aí você vem da sua casa. Ali vai determinar a sua convicção. Se você vir da sua casa convicto, hoje eu não vou embora da igreja com essa dor. Ai, mas não, hoje eu não vou embora da igreja com essa dor. E de repente você vai falando, repetindo aquilo dentro de você, aquilo vai se tornando uma convicção. Tá entendendo? Eu não estou falando que a fé fica forçando. Aí eu creio. Não, a fé é uma convicção. Eu não vou embora com essa dor hoje, porque eu creio que Deus é poderoso. Eu creio que Ele quer me curar. Eu creio que Ele me ama. Então Ele vai fazer. E de repente Deus vê a sua fé. E Deus age por intermédio da fé. A Bíblia diz que sem fé ninguém consegue agradar a Deus. Quando Deus vê a sua fé, acontece o que eu estou ministrando aqui. O dedo de Deus vem curado. Está compreendendo? O que as pessoas andam? Cristão hoje não anda com convicção nenhuma. Está entendendo? Desanima muito rápido. Isso não é fé. Ai meu Deus, tem pessoa aqui, cristão, que morre de ansiedade, preocupação, antes da coisa acontecer. Isso não é fé. É ao contrário. O dia nem chegou, você já está convicto que aquilo já está feito. O que a mulher do fluxo de sangue fez? A Bíblia diz que ela ficava falando com ela mesma: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. A Bíblia diz que ela ficava falando com ela mesma. Aquilo gerou convicção dentro dela. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se você não anda com convicção em nada na sua vida, você não está usando a sua fé. O que você está esperando nesse culto aqui hoje? Se você não está esperando nada, eu não estou falando que somente, Deus, eu não vim, pastor, eu não vim buscar nada de Deus. Eu sei disso, mas a Bíblia diz, você vê que o nosso Deus é tão bondoso. A Bíblia diz que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Mesmo sem você vir buscar nada dele, você veio aqui hoje só adorar a presença dele, você não vai voltar de mão vazia, porque a Bíblia diz que Ele dá galardão para aqueles que o buscam. Tá entendendo? As pessoas hoje não conseguem usar a fé. Estevão aqui, ele estava cheio de fé. Quando a gente pergunta aqui, quem está com dor vem aqui na frente. Se eu não tiver com uma convicção de fé que Deus vai curar, não acontece. Mas quando a gente pergunta, quem está com dor vem aqui na frente, a gente já crê que a pessoa já está curada. Convicção daquilo que não se vê, mas se espera. Qual é a nossa maior convicção? Que Jesus vai voltar. Você já viu Jesus fisicamente? Não, mas você crê em isso é uma convicção. Isso é fé. Agora é só no plano eterno essas coisas. Você pode usar a sua fé aqui. Tá entendendo? Você precisa usar a sua fé aqui. Quando você pedir algo para Deus, a Bíblia diz que quando você pede algo em oração, crendo, o recebereis. Então você já tem que ter uma convicção que Deus vai operar e vai se manifestar ao seu favor. Tá entendendo? Quem crê nisso? Quem crê que Deus vai operar ao seu favor aqui?
Está entendendo? Então você já tem que ter essa convicção. Amém? Então Estevão estava cheio de fé. E depois? Cheio de poder. Então quando você vê sinais acontecendo aqui, é por quê? Porque tem pessoa que tem fé, primeiro ponto. E depois tem pessoas que estão cheias do quê? Do Espírito, cheio de poder. Você está compreendendo? Então, os sinais seguirão aqueles que crê, ou seja, aqueles que têm fé. Mas os sinais também seguem as pessoas que andam cheio de poder do Espírito. Quando você está cheio do poder do Espírito Santo, você nem abre a boca, a coisa acontece, se manifesta. Porque você está cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Compreendendo? Abre em Atos 2. Já vou encerrar. Atos capítulo 2. Fala assim: a minha fé, unida com o poder de Deus, traz grandes sinais. Quem está compreendendo? Volta só um pouquinho. Atos capítulo 2. Então a sua fé, junto com o poder de Deus, faz com que grandes sinais aconteçam. Tem pessoas que andam cheio de fé, mas não tem o poder. Ou tem pessoas que o poder está sobre ela. Quer ver? Creio eu que algumas pessoas aqui já sentiu isso. Eu vou falar em parte de cura. Tá vendo? Não sei porque o Espírito Santo está só falando em parte de cura, meu Deus. Se tem pessoas aqui no nosso meio, creia que Jesus cura você. Creia nisso. Tá entendendo? Ele tem poder para isso. Presta atenção. Então tem pessoas que andam cheio de poder, mas não tem fé para fazer a coisa. Você está vendo a falta de equilíbrio? Tem pessoas que estão cheio de fé, mas não está cheio de poder. Agora tem pessoas que estão cheio de poder, mas não está cheio de fé. Um exemplo para você identificar. Você quer ver quando você está cheio do poder? Você está sentindo fogo, arrepio, aquele poder. Aí o Espírito Santo fala no seu coração, fala assim: filho, ora por aquela pessoa ali. Naquele momento vai faltar poder ou fé? Você está cheio de poder, você está sentindo fogo, arrepio, um monte de sensação. Isso é o a manifestação do Aí ele vai falar assim, bem sensível no seu coração: filho, agora toca aquela pessoa ali. Vai faltar o que agora para você tocar? O poder já está em você, vai faltar o quê? Fé. Ou então um exemplo: você está cheio de fé. Aí o Espírito Santo fala: filho, toca naquela pessoa. Aí você vai, toca. Aí a cura não acontece. Você ora por uma dor de cabeça, a dor de cabeça não sai. Mas você usou a sua? O que faltou? O que faltou? O poder. Você viu que é uma conexão? É unido. Amém? Então é simples. Olha o que aconteceu em Atos 2. Atos capítulo 2, verso 2. Atos capítulo 2, verso 2. E de repente, e quando, igreja? Fala assim: o agir de Deus é de repente. Você viu? Foi O que é de repente? O que é a palavra de repente? O que significa a palavra de repente? Sabe aquela coisa que você fala: meu Deus, Deus vai realizar lá em 2024. Não, sabe que é 2025 eu vou ser próspero. O que as pessoas ficam fazendo? Elas fazem um projeto. E esse projeto é muito extenso. É lá para o futuro. Aí ela fica falando: eu não tenho agora, mas daqui tantos anos eu vou ter. Aí daqui a pouco acontece o de repente. Igreja, quem já provou do de repente de Deus aqui? Quem já provou desse de repente? Ontem eu provei desse de repente, igreja. Eu estava meditando para ministrar ontem lá na sede. Estava meditando. E sempre quando eu medito, eu coloco um fonezinho com meu celular e fico do lado e fico meditando. Aí aconteceu o quê? Sabe aquele barulhinho do celular? Prim! Aquele barulho de Pix. Quem está entendendo? Vocês não pegam no espírito. Vocês não
pega no espírito, cara. Não vou pregar não. Aí eu tô lá meditando, eu falei, Senhor, qual que é a palavra? Me ajuda, e tô lá. Aí de repente veio, comecei a meditar. Aí de repente aconteceu. Igreja, nunca, presta atenção, sabe por que as pessoas não provam da manifestação de Deus? Porque elas não ficam com o coração aberto. Ela se fecha numa caixinha. O que é se fechar numa caixinha? Ela sempre fica querendo programar como Deus vai fazer. Você não sabe como Deus vai fazer. Aí o Espírito Santo... Não. Você como pai, é gostoso fazer uma surpresa pro seu filho, sim ou não? Ou você fala todos os planos para ele? Como que é? Quando você quer dar presentear o seu filho, como que você faz? Um exemplo, vai chegar o aniversário dele e ele fica todo empolgado, ó. Ou até você mesmo. Você, quando você vai receber algo, o que você faz? Você gosta do de repente ou você quer tudo certinho, do seu jeitinho? Tem pessoas, igreja, que é tão controladora, sabe o que ela faz? É uma festa surpresa, aí ela chega na festa, aí ela olha para a pessoa que fez a festa para ela surpresa e ela fala, mas por que você não me avisou? Pessoas controladoras. Quantas pessoas não entram aqui na igreja querendo controlar tudo, querendo ser tudo certinho, querendo ser muito racional. Aí se o pastor não tiver de blazer, não é Deus. Se o outro quer controlar tudo. Você está compreendendo? Quem está entendendo isso? Teve uma vez, igreja, o apóstolo ministrando, eu ficava no som. Você acredita que teve uma irmã, uma abençoada, ela chegou até mim, no pé do meu ouvido, eu ficava no som e o apóstolo sempre ministrava. Aí ela chegou no pé do meu ouvido, a abençoada falou do meu cabelo. Falei, Jesus, irmã, Deus está falando no culto, Deus está agindo, operando, curando, você está prestando atenção em cabelo? Você está entendendo? Deus curando, fazendo um monte de coisa, a pessoa prestando atenção. Você está entendendo como que a mente da pessoa voa rápido? Por isso que as pessoas não provam do poder e da unção de Deus. Elas se distraem com coisas simples. É uma luz, tudo chama a atenção dela, menos a palavra de Deus. E o poder de Deus se manifesta pela palavra. Tudo. Está compreendendo? O que eu estou querendo mostrar para você? E de repente, esse de repente aqui é o momento certo de Deus na sua vida. Eu estou falando de coisas simples, mas você quer ver? Quem quer provar dos de repente de Deus aqui? Eu não estou falando só uma vez não, estou falando de vários. Quem quer provar dos de repente de Deus aqui? O que você precisa fazer? Andar sem querer governar, andar sem querer controlar. Sabe por que as pessoas não provam? Um exemplo, o Espírito Santo está te levando para tal lugar. Se você for para outro, você vai perder o que ele ia fazer ali. Por isso que as pessoas não provam. Teve uma mulher samaritana. Ela tinha um costume. Que costume era esse? Ela pegava o seu balde e ia até o poço do quê? O poço do quê? De Jacó. E ela tinha esse costume. Toda tarde já virou rotina. Pegava o balde e ia lá tirar água. E aconteceu algo. Um dia aconteceu um de repente na vida dela. E de repente, quando ela foi uma vez lá, ela se encontrou com um certo rapaz. Sabe qual que é ainda o detalhe? Judeu. O samaritano era como se fosse enroscado com os judeus. Aí ela pegou o balde dela e está lá enchendo no poço de Jacó. E de repente, igreja, ela sem saber quem era aquele homem, só sabia aonde tinha vindo, que era judeu. E os dois começam a conversar. E de repente, fala assim, de repente, a vida daquela mulher é transformada. Igreja, eu estou olhando pelo Espírito aqui. Vai acontecer muitos de repente sobre a sua vida ainda esse ano.
E o ano que está vindo, eu profetizo sobre a sua vida. 2023 na sua vida vai acontecer muitos de repente de Deus. Nem você vai compreender, nem você vai entender, mas vai ser o de repente de Deus. De repente de Deus, os milagres de Deus, a abundância de Deus vai acontecer sobre a sua vida, por causa do de repente de Deus. Amém? É o de repente. Por isso não se feche. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e ímpeto. Veio do céu o quê? Um som como de um vento. Então esses rapazes, os discípulos, estavam lá na oração. Estava lá, Pai, em nome de Jesus. Eles não manifestavam o dom de línguas. Estava lá, Pai, não sei o que. Jesus tinha falado que ia acontecer algo, mas não aconteceu nada. Já estamos aqui há tantos dias, o que vai acontecer? Jesus falou que vai vir Ele fez uma promessa, o que vai acontecer? Será? E ele está lá orando. Aí Tiago olha para Pedro e fala, meu Deus, mas não aconteceu nada, nós já está aqui, vamos perseverar. E ele está lá começando a orar, um conversando com o outro. E começa, volta de novo. Pai, em nome... falando um monte de coisa. E não acontecia nada. A Bíblia diz que teve homens que desistiram e foram deixaram de provar. Deixaram de receber a promessa. E esses homens orando. Olha o que aconteceu. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e ímpeto. O que é isso? Veio do céu um som. Veio do céu o quê? Veio do céu um quê? Um som veemente e ímpeto. Você já viu aqueles ventos de tempestade? Antes da tempestade vir, como que fica o vento? O vento fica forte, sim ou não? Agora imagine dentro de uma casa entrou isso. Esse vento. Aí os discípulos, meu Deus, que é isso? Eu imagino eles na unidade, né? Todo mundo de mão dada. Que é isso? Eles estão de mão dada orando, o que aconteceu? Vixe. Aí eu creio que ninguém abriu o olho, eles lá continuou. E orando. Aí de repente o vento veio. E olha o que aconteceu, igreja. Depois do impetuoso. Impetuoso. E encheu toda em que estavam assentados. Então os discípulos estavam como? Estavam lá assentados. Olha o 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como as quais pousaram sobre cada um. Então aqueles homens que estavam orando normalmente, estava, Pai, em nome de Jesus. Um exemplo, está eu, a Laís, a Vanessa, todo mundo orando. Aí elas estão, Pai, em nome de... Estava orando normal. E de repente eu olho para a Vanessa está passou. Aí você, oxi. Você está compreendendo? Então ele estava natural. E aí de repente a língua desses homens, igreja, começa a sair como fogo. A língua desses homens começa a ficar diferente. E eles começam a falar línguas, idiomas. Está compreendendo? Olha o que começou a acontecer no 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. O que a gente leu no começo? Efésios 5. Para a gente ser cheio do Espírito. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então aqueles homens começaram a ficar cheios do Espírito Santo. Eles começaram a orar em outro idioma. A Bíblia diz, igreja,
que teve homens do lado de fora, que ele estava dentro de um templo. Teve um exemplo, aqui agora, está em um templo fechado, tem a porta ali, está fechada. A Bíblia diz que ficou pessoas do lado de fora, olhando aqueles homens, falando essas línguas. E as pessoas que estavam do lado de fora, entendiam como se fosse no idioma deles. É como se colocasse uma pessoa aqui, de outro país, e ele começa a falar a língua dele, do idioma dele, começa a falar inglês. Vamos um exemplo, começa a falar inglês, e ele vem aqui e começa a ministrar em inglês, e de repente você que é português, começa a entender tudo que esse homem inglês está a falar. Vocês creem nisso? Vocês não creem não. Eu fui num culto de um americano, esses tempos atrás, sou eu, o apóstolo e o pastor Igor. Ele estava falando, aí tinha a intérprete do lado, falando em português. Igreja, a única coisa que eu consegui entender daquele homem era os gestos. Ele colocou a mão na minha cabeça e começou a profetizar para mim. Aí ele começou a falar. A única coisa que eu entendia dele era o gesto. Ele profetizava em forma com gesto também. Sabe quando a pessoa está em nome de Jesus, Deus vai... Eu fui tentando pegar o gesto, né? Mas graças a Deus que tinha intérprete, senão eu não ia entender nada. Agora pensa, nesse ocorrido aqui, nesse acontecimento aqui em Atos 2, não tinha intérprete, não tinha pessoas para interpretar a língua, o idioma. E as pessoas lá do lado de fora entenderam como se fosse no seu idioma. Quem pode fazer isso? Somente Ele, igreja. O Espírito. Uau, que incrível. Vocês estão compreendendo? Então os discípulos e mais algumas pessoas foram cheias do Espírito. E qual foi os sintomas? Quais sintomas acompanham você quando você está cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz, igreja, que aqueles homens que estavam lá fora falaram assim, um com os outros, falou, meu Deus, mas a essa hora do dia, esses homens estão tudo embriagados. Por quê? Agora imagine você, como que estava esse templo? Como que estavam esses homens, essas mulheres dentro daquele templo? Como você acha que eles estavam lá dentro? Como você consegue identificar que alguém está embriagado? Ela anda como? Uau! Ela anda como? Como que os sentidos dela ficam? Os sentidos dela ficam sedados, igreja. E a Bíblia pediu em Efésios para a gente ficar cheio do Espírito Santo. Presta atenção, não estou falando que você perde a consciência. Não estou falando isso, o Espírito Santo nunca vai roubar sua consciência. Mas eu estou falando você ficar tão encharcado do Espírito Santo, igreja. Tão encharcado do Espírito Santo, que os seus sentidos começam a ser governados pelo Espírito Santo. Todos os seus sentidos, seu espírito, a sua alma, a sua mente, o seu corpo, todo o seu ser começa a ficar encharcado do Espírito Santo. Todo o seu ser. Está entendendo? Todos os dias você precisa se encher desse doce Espírito. Todos os dias. É Ele que traz a virtude de Deus, o poder de Deus. Está compreendendo? Então tem sinais. Você pode ficar embriagado. Embriagado que eu digo, não como o mundo fica. Amém? Porque você não fica inconsciente. A embriaguez do mundo deixa as pessoas em estado de insã consciência. A pessoa perde a sua consciência. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não perde sua consciência. Mas até os seus sentidos ficam entregues para Ele. Está compreendendo? Eu falo para você se encharcar do Espírito a esse ponto. A esse ponto. De quando você age, já não é você agindo, é o Espírito Santo que está agindo através de você. Qualquer palavra que sai da sua boca já não é sua palavra mais. É o Espírito que fala através da sua boca. Você está entendendo? Falo para você se encharcar hoje desses modos aqui. E Pedro levantou. A Bíblia diz que eles caíram. Olha o verso 14 aí. As pessoas que ficam falando, mas cair é de Deus ou não é de Deus? Sim, tem alguns casos que as pessoas caem. Presta atenção aqui, igreja. Quero limpar isso daqui da mente de vocês. Tem alguns casos que as pessoas caem, realmente é demônio. Amém? Quem já viu as pessoas aqui, pastores, repreendendo o demônio aqui? Quem já viu isso? Sai daí, a pessoa... Mas na maioria das vezes, é o Espírito Santo.
Pessoas que têm discernimento percebem quando é demônio e quando é Deus tocando alguém. Amém? Olha o que está escrito, verso 14. Pedro, porém. E o que Pedro fez? Olha aí. Pondo-se do quê? Pondo-se o quê? Em pé. Com os... Então, os 12 estavam como? Eu não quero somente assimilar. Então está escrito de pé, então ele estava caído. Não vou falar que ele estava deitado. Mas se ele se pôs de pé, ou ele estava sentado, ou ele estava o quê? Ou ele estava o quê? Caído. Está compreendendo? Tem pessoas que caem, tem pessoas que ficam sentadas. Está entendendo? Mas isso é por causa do peso da glória e do poder do Espírito Santo. Olha o que aconteceu. Com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Verso 15: estes homens não estão embriagados como vocês bem, sendo esta a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. 19, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Uau! Você está entendendo? Então quando o Espírito Santo vem, o que começa a acontecer? Muitos sinais. Os jovens começam a ter visões, sonhos. As pessoas começam a profetizar. Assim diz o Senhor para você, Laís. Deus vai pegar você. Você está entendendo quando o Espírito Santo vem? Uau, igreja! Você está entendendo o que começou a acontecer aqui? Pedro começou a esclarecer o livro lá do profeta Joel, falando: irmãos judeus, não pense isso. Não pense que as pessoas estão embriagadas com vinho aqui dentro. Não, aqui está acontecendo, sabe o que? O que foi dito lá pelo profeta Joel: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vai acontecer isso, vai ter sinais, prodígios. Está entendendo? Eu creio muito nisso. Igreja, a gente está nos últimos dias. Como assim, pastor? Quem compreende bem rápido do que eu estou falando aqui, é só você observar os sinais. Uma característica, ou um dos sinais dos últimos dias: o amor de muitos. O amor de muitos o quê? Não de todos, de muitos. Eu creio que você não faz parte desses muitos. Eu creio que o amor de Deus vai ferver o seu coração pela presença de Deus nesses dias. Você está entendendo? Isso que sinais curtos que eu estou falando aqui, mas tem outros muitos sinais. Para falar disso hoje aqui não tem tempo. Mas está compreendendo? Então qual que é o desejo de Deus? É que você seja cheio do Espírito Santo nesses últimos dias. Você está entendendo? Isso que eu estou falando no dia de hoje. Mas essa profecia já vem há anos. O profeta Joel profetizou isso há anos atrás, falando: nos últimos dias Deus vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Sabe o que foi que aconteceu quando cumpriu essa profecia? Aqui mesmo em Atos 2. Igreja, não tem como você viver uma vida cristã sem estar cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, as pessoas se aproximam de você. Quem já provou disso? Você mesmo quer que as pessoas somem da sua frente e as pessoas ficam perto de você. Você mesmo fala: meu Deus, mas eu tenho o quê? Eu tenho doce. Você tem o doce do céu. Você está entendendo? As pessoas querem ficar perto de você, tudo começa a acontecer e você não entende. Igreja, pega isso no seu espírito. Se encharque do Espírito Santo nesses últimos dias. Pastor, mas você não sabe quanto tempo? Eu não sei mesmo. Mas uma coisa eu sei, que está nos últimos dias.
Se encharque do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não sei como se encharca. Ele te ensina. A Bíblia diz que Ele é o nosso ajudador. Ele nos ensina todas as coisas. Não precisa ser hipócrita na presença dele. Fala, Espírito Santo, me ensina a se encher de você. Eu quero ficar cheio de Jesus, mas eu não sei. No começo eu falava muito isso para ele. Eu era muito fominha por Jesus, eu ainda sou, né? Mas eu era muito fominha por Jesus. E aí eu ficava, sabe, tentando ali as coisas que eu aprendi. Ah, para você se encher de Deus, você tem que ficar orando. Aí eu ia lá e ficava orando. Para você se encher de Deus, você tem que fazer isso. Aí eu ia lá e fazia aquilo que era me ordenado. Até que um dia eu aprendi que quem me conduz é o Espírito Santo. Aí quando eu aprendi a falar, Espírito Santo, o Senhor já sabe, eu quero ficar cheio. Mas e aí? Eu não sei. Aí foi vindo algumas revelações da palavra, que é tudo coisa simples. Tem uma coisa, igreja, que a presença do Espírito Santo, que a pessoa de Deus, que a pessoa de Jesus, ela não resiste. O que que é? O que que Deus não resiste, igreja? O que que Deus não resiste? Como assim Deus não resiste? Sabe você fala assim, meu Deus, quando eu vejo uma esfirra de chocolate, a água sobe aqui. O pastor Douglas está ali comigo, ele sabe que é verdade. Amém? Eu estou falando de mim. Quando eu vejo uma esfirra de chocolate, igreja do céu, sai de baixo. Ou um pãozinho de alho, meu Deus do céu. É essa coisa que eu estou falando. Agora imagine Deus olhando para você. Tem uma coisa que você faz, que Deus fala assim para você, é impossível não te visitar nesse quarto aí. É impossível não te visitar nesse carro aí. É impossível não vir até você quando você faz isso. O que que é, igreja? O que vocês acham que é? O que vocês acham que é, igreja? O que Deus não resiste, que Ele olha para você e Ele fala, eu vou vir. Ah, eu vou descer lá porque eu preciso ficar do lado dela, porque ela está fazendo aquilo que eu não resisto. O que que é? O que que é, igreja? A Bíblia diz que Deus, o seu Pai, Ele não resiste a um coração. A um coração o quê? Quebrantado e contrito. Então quando você pega a sua Bíblia, na sua simplicidade, você entra lá no seu quarto, ou não sei, no seu particular, entra no seu banheiro, não sei, e você fala, Espírito Santo, e você é simplesmente honesto e verdadeiro com Ele. Você fala, Deus, estou aqui, o Senhor está vendo, o Senhor sabe, mas tudo que eu quero é a sua presença. Tem como o Senhor vir aqui? Ele não resiste, igreja. De repente você começa a sentir aquela alegria, aquele amor preenchendo você. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Você até foi orar com preocupação, com ansiedade, com medo, mas de repente você não tem mais nada disso na sua mente. Você estava até pensativo com o que falaram de você. Ah, mas o outro está me criticando, o outro está me xingando. De repente tudo aquilo some da sua cabeça. É porque sabe quem está se aproximando de você ali naquele momento? A presença de Deus. Deus está chegando perto de você. Porque você está fazendo tudo aquilo que Ele não resiste, que é um coração quebrantado e contrito. Quando você busca Ele de todo o seu coração, tem um versículo que está escrito assim, buscai-me-eis e me achareis. Buscai-me-eis e me achareis. Buscai-me-eis e me achareis. Do vosso coração. Então tem pessoas que falam assim, meu Deus, eu busquei Deus no monte, eu não encontrei Deus. Eu fui na igreja, eu não encontrei Deus. Não, não é a parede, não é o monte, não é a terra, não é aonde você vai. É o seu coração. Buscai-me-eis e me achareis. Quando for na igreja, no templo, quando for no monte, não. Isso também manifesta a presença de Deus. Mas o que eu quero te falar? Buscai-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o vosso coração. Sabe o que isso significa? Se você buscar Deus de todo o seu coração, no banheiro, no carro, no seu trabalho, no shopping, aonde você estiver, Deus vem. Ele não resiste a isso. Está compreendendo? Eu não sei você, igreja, mas eu me sinto como o rei Davi. Como assim, pastor? Você pode tirar tudo de mim, só não tira o meu Senhor.
Teve uma mulher que ficou bastante triste. Ela falou: meu Deus, meu Senhor, eu perdi. Quando Jesus morreu, levaram o meu Senhor, ela disse. Na verdade, quando Jesus ressuscita e ela vai até o túmulo, ela começa a chorar. Ela fala: eu perdi o meu Senhor, levaram o meu Senhor embora. Rei Davi, quando ele faz coisas erradas, ele se rasga. A Bíblia diz em Salmo 51, a Bíblia diz assim: Deus, que Davi disse: ó Deus, cria em mim um espírito quebrantado e contrito. Verso 11: e não retire de mim o teu espírito. Uau! Então o que eu quero mostrar para você? Busque a presença do Espírito Santo. Quando, pastor? Todos os dias. Ame a Ele todos os dias, porque Ele te ama todos os dias. Ninguém te ama mais que o Espírito Santo. Como assim? Seu esposo não te ama mais que o Espírito Santo. Seu pai, sua mãe, ninguém. Eu sei que eles te amam, eu não estou anulando o amor deles. Só estou querendo te mostrar que tem um amor maior por você. Ninguém te ama mais do que o Espírito Santo. Amém, igreja? Quem está pronto para se encher dele aqui? Se coloque de pé. Uma das formas que você se enche da presença dele é falando em línguas, é adorando, é expressando o seu amor a ele. Ah, pastor, mas eu preciso só ficar orando em línguas? Não. Tudo que você precisa é o que você acabou de ouvir aqui. É quebrantar o seu coração. É orar em espírito e em verdade. Mas pastor, mas eu não sei orar em espírito e em verdade. Feche seus olhos e seja simplesmente verdadeiro com ele. Seja verdadeiro com ele, seja verdadeiro com ele. Ele ama você. Ele sabe tudo aquilo que está no seu coração. Ah, pastor, tem algo dentro de mim aqui que eu não consigo falar para Beltrano, para Ciclano. Eu tenho minha mãe, mas eu não consigo falar. Eu tenho meus irmãos, mas eu não consigo falar. Esse é o momento. Ele está aqui para curar a sua alma. Ele está aqui para abraçar a sua alma. Ele está aqui para curar suas feridas. És bem-vindo. O Espírito Santo ama você.